Muito bem. Então, bom dia a todos, né? Você que irá assistir essa aula depois, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. O importante é que se sintam em casa. Literalmente, né, pessoal? Se sentir em casa, literalmente. Estudar de casa não é fácil. Tá, deixa. Aqui, ó. Ó, leva. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês logo mais ali, nós vamos estudar hoje a aculturação. O que seria, propriamente dito, essa palavra aculturação? É a transformação, então, daquele processo de construção cultural sua, né? Modificar algumas formas e algumas normas de pensar e existir em relação a todo o componente cultural que existe no seu dia a dia. Então, nós vamos imaginar que a gente sofre esse processo de aculturação quase que todo dia, né? No primeiro ano, com meus alunos de primeiro ano, eu gosto de dizer que lá no processo de socialização, que é o processo pelo qual o homem aprende a ser membro de uma sociedade, ele começa a aprender com outras pessoas algumas atitudes que ele vai tomar em relação ao dia a dia. Então, vamos lá. Em casa, você aprende com o pai e com a sua mãe valores, costumes, noção de respeito, alguns gostos musicais que a gente acaba levando para a vida, entre outros, ok? Só que conforme vai passando o tempo, a gente tende a entrar cada dia mais em sociedade, né? Quando nós entramos na escola, nós vamos percebendo que vai mudando ou agregando algumas atitudes aí nossa em relação à cultura propriamente dita, né? Então há uma transformação cultural no nosso dia a dia. Eu podia dar um exemplo assim. Vamos imaginar esse pessoal que veio como imigrantes da Bolívia, do Haiti, que a gente tem visto muito nas nossas cidades ou nas cidades da nossa região. Vamos pegar o Haiti, que o idioma lá é o francês. Então, quando a pessoa vem para cá, que ela se depara com a língua portuguesa, que ela tem que começar, que é aprender a falar a língua portuguesa, ela sofre um choque cultural, né? Uma transformação cultural. Para ela aprender a se comunicar e não ficar desfocada nesse cenário, ela tem que aprender a falar a língua portuguesa para poder arrumar um emprego, para poder se comunicar com outras pessoas, para ela não ficar isolada na sociedade. Então, ela vai sofrer um processo de aculturação, né? É como se eu tivesse pegando aquela cultura que eu tenho e transformando ela numa outra. Então, a aculturação é isso daí. Então, todos buscam responder às perguntas que estão na origem nas ciências humanas. Como nos diferenciamos dos demais animais e como nos desenvolvemos formas tão peculiares de existir. Vocês já fizeram essa pergunta? Como que nós diferenciamos demais dos demais animais? O homem, um ser racional, dotado de consciência, e que ele pensa antes de agir. Ou melhor, deveria também pensar antes de agir, né? Então, antes de agir, tomar um ato, fazer uma atitude, ele pensa. E os animais, eles já agem pelo instinto, né? Pelo instinto, né? Quando você vai numa floresta e que tem um leão morto de fome, ele avança em você ou em outro animal que esteja lá,
não pela razão, mas sim pelo instinto de sobrevivência. Ou ele avança e come aquele ser humano ou um outro animal, ou ele morre. Então é instinto de sobrevivência. Já nós, humanos dotados de consciência, nós escolhemos, né? É o que nós vamos fazer. Então, nós utilizamos o uso da razão. E quando a gente desenvolve formas peculiares de existir, ela está muito relacionada com o contexto social em que nós vivemos. Então, cada área, cada região, seja ela local, né, cidade, estadual ou nacional, existe uma forma peculiar, né, de existir e se desenvolver. Bom, cultura, né, de importância central na definição cultural é o fato de ser ela, ao mesmo tempo, aprendida e partilhada, que é aquilo que eu disse para vocês no começo ali, né? Então, nós vamos aprendendo com a nossa família, depois entramos na escola, nós aprendemos, né? Então, isso que eu estou falando com vocês hoje, eu aprendi com outros professores, e então, partilhando hoje com vocês. É a mesma coisa o conhecimento do trabalho. Quando você entra numa empresa, quando você começa a desenvolver um trabalho, você vai aprender o trabalho em si com outra pessoa que já realiza aquela atividade. Por isso que é aprendida e partilhada. O homem já o disse, não herdam os seus hábitos e crenças, suas habilidades e conhecimento. Adquire durante o transcurso de sua vida. A maioria das vezes expressam assim: é assim que se faz ou é o costume. Então, nós vamos aprendendo conhecimentos, crenças e habilidades durante a nossa vida. Quando nós estamos em sala de aula, está todo mundo, eu sempre pergunto, vamos fazer essa comparação. Tem algum evangélico aqui? As pessoas levantam a mão. Ah, tem eu aqui. Tem algum católico aqui? Tem. Outros levantam. Tem esse, tem aquele. E as pessoas vão levantando a mão. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: como que você começou a participar da igreja evangélica? Como que você começou a participar da igreja católica? E muitas vezes vai ser, meus pais eram evangélicos, minha mãe é católica, não sei o que tem, me levou na missa, tal. Ou, eu fui convidado por um amigo, coisa e tal. Então, sempre vão ser hábitos que elas são partilhados, que nós vamos aprendendo, que nós adquirimos ao longo da vida. Bom, qual que é o componente da cultura? Então, existem as instituições, as ideias e os produtos, né? O que são as instituições? Nós podemos trazer a instituição de Estado, instituição de ensino, instituição de saúde, o modo que se aplica a medicina aqui no Brasil é diferente do que em outros países, porque outros países pode ser que não possuam algum tipo de doença que aqui, que é especial, que é típica do país por causa do clima, do tempo, do relevo, da população, né? As ideias, né? Por isso que a gente fala muito de ideologia, né? As ideias, ela pode variar de um grupo de pessoas para o outro, e os produtos, né? Os produtos que nós nos deparamos a cada dia na sociedade. Né? O tanto que a cultura é importante, né, no desenvolvimento humano. Né? Então, a educação ou a socialização é o processo que adapta o indivíduo a essas expectativas, transformando em um membro de um grupo, que é aquilo que eu falei do processo do
de socialização, né? Então, esse inicia-se na família, depois se estende às instituições educacionais e formativas, como escola, e aos grupos com os quais o indivíduo se relaciona. Né? Então, qual que é o sentido da palavra? Cultura, né? Veio do latim, que é empregada para indicar o desenvolvimento do indivíduo por meio da educação, da instrução. Assim, o termo cultura popularizou como conjunto de princípios, conhecimentos e saberes que os homens são capazes de acumular. Então, se eu colocar uma questão lá no formulário de vocês, relativa à cultura, as palavras-chave que devem ser elencadas e riscadas aí, se estão escrevendo no caderno, deve ser isso aqui: conjunto de princípios, conhecimentos e saberes que os homens são capazes de acumular. Então, lembra que eu disse lá para vocês, na nossa família, nós vamos aprender alguns princípios, né? Uma noção de respeito, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, eu posso, então tudo bem. Essas noções de princípios, noções de conhecimento, por exemplo, é quando nós entramos na escola, mesmo já com a fala desenvolvida, nós não sabemos qual é a formação daquelas palavras que nós dissemos. Então, nós vamos aprender a ler, nós vamos aprender a escrever, nós vamos aprender as simbologias e os saberes do dia a dia, né? Algum conhecimento técnico específicos que os homens são capazes e vão acumulando no decorrer do tempo, né? O conceito científico de cultura na antropologia que desde o final do século passado, os antropólogos vêm lembrando inúmeros conceitos de cultura. Então, o mais breve dos conceitos foi formulado por Scott, né? Embora este não seja o único, né? A parte do ambiente feita pelo homem, né? Então, está em Sociologia Geral, 2014, o livro, né? Essência da cultura. Então, se puderem anotar ou printar no celular para depois anotarem, essência da cultura. Então, vamos falar um pouquinho de ideia, né? A ideia são as concepções mentais de coisas concretas ou abstratas, ou seja, toda a variedade de conhecimento e crenças teológicas, filosóficas, científicas, tecnológicas, históricas, entre outras, né? Então, tudo que está relacionado à ideia, ela vai ter conhecimento em crenças teológicas, teologia, Deus, né? Estudo das crenças, das religiões, filosóficas, né? Estudo de comportamento social, científico, né? Que é o estudo de experimentos, né? Tecnológica, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, onde a tecnologia traz um marco muito gigante na história, e o histórico, né? Porque sem conhecer a nossa história, nós não conseguimos nos desenvolver como ser humano, porque nós não vamos entender o porquê que nós chegamos naquele momento de desenvolvimento e de transformação. Abstrações consiste apenas no domínio das ideias da mente, né? Excluindo totalmente das coisas materiais. Coisas abstratas, então nós podemos dizer que é um conceito imaterial, né? Aquilo que não se pode pegar,
aquilo que não se pode palpar. E comportamentos, modos de agir comuns de grupos humanos ou de conjunto de atitudes e ações de indivíduo face ao meio social. É muito comum a gente reparar isso daí quando nós vamos em determinado lugar que nós não costumamos ir corriqueiramente. Exemplo, esperamos passou o tempo de pandemia, liberou tudo, está todo mundo vacinado, voltou todo mundo normal, vai ter uma festa, o amigo convida. Vamos numa festa, assim. Bom, primeiro momento você vai dizer, não, mas não conheço ninguém lá, não sei como que é, tal. Então você está acostumado com, dentro do seu grupo, com comportamento, né? Você já está habituado com aquilo. Aí quando você é tirado daquela zona de conforto, e, por exemplo, com esse convite do seu amigo, você vai para uma festa e chega lá, tem várias pessoas desconhecidas, e você fica meio que desconfortável naquela situação. Por quê? O modo de agir daquele grupo não é comum com o seu grupo que você participa, né? Então, a gente acaba percebendo que cada grupo humano, então, ela tem um modo de agir específico. Talvez o modo de agir da sua região ou da sua sala de aula seja diferente até mesmo do que de outras salas de aula existentes na escola, né? Porque o grupo, o conjunto humano é que define as relações e os comportamentos ali no seu dia a dia. Relativismo cultural, né? Os relativistas culturais acreditam que todas as culturas são iguais, dogmas e de igual valor. A diversidade de culturas, mesmo aquelas que com crenças morais conflitantes, não deve ser considerada em termos de certo ou errado, ou bom e ruim, né? Quando a gente fala, esse é certo, esse é errado, esse é bom, esse é ruim, ele vai variar muito com aquele grupo. O que aquele grupo pensa? O que aquele grupo acha? Então, eu não posso simplesmente qualificar como certo ou como errado, como bom ou como ruim, porque aquilo que é certo para o meu grupo social pode ser errado para outro. Aquilo que é bom para o meu grupo social pode ser errado para o outro. Então, essa não é uma melhor qualificação aí para se fazer. E o etnocentrismo, que é um preceito que cada sociedade ou cada cultura produz ao mesmo tempo, em que procura incutir os seus membros normas e valores peculiares. É no etnocentrismo, o cara que continua, que cultua a sua cultura como o centro de tudo. É como se os membros daquela cultura se considerassem a sua cultura melhor que as outras, melhor do que a de todo mundo, o que pode gerar aí uma xenofobia, um racismo, dentre outras formas aí que não são tão boas. E os traços culturais, né? Que consiste no conjunto de traços culturais associados, formando um todo funcional. Bom, vamos lá. O exemplo que nós damos no Brasil é o carnaval, é um traço cultural específico do povo brasileiro. Depois do período considerado ali de festa, de colheita, coisa e tal, quando se colhe os produtos e os frutos, né, e entra a festa do carnaval, né? O carnaval também aqui para a nossa cultura é uma festa que antecede ao período quaresmal, que nós terminamos agora neste domingo, que foi
o domingo de Páscoa, então que se inicia aí o período de pascual, né? Um período de oração, um período de... Então, um traço cultural do povo brasileiro é o chamadinho, então, o nosso carnaval aí, né? Que é próprio, né? Vamos pegar um outro traço que é próprio do povo alemão, com aquelas festas do chopp, né? Tanto é que acontece lá em Santa Catarina, como lá é um berço onde os imigrantes alemães fizeram sua estada, lá tem a festa do Oktoberfest, né? Que é a festa do chopp, gigantesca, que é uma herança cultural que eles trouxeram da Alemanha. Então vamos aos elementos da cultura. Traço cultural. Vamos lá, vai variar de grupo para grupo. Abraço, aperto de mão, beijo na face entre homens e etc. Complexo cultural. Aí que abrange algo que é maior, né? O carnaval, a festa junina, com gata, o Círio de Nazaré, empresas e etc. Padrões culturais, pontualidade britânica, alegria do povo brasileiro, avareza do irlandês. Então, os padrões culturais, lá os britânicos eles costumam cumprir horário pontualmente, então por isso que existe esse termo, pontualidade britânica. O povo brasileiro é considerado no mundo como um povo alegre, como um povo feliz. Então tem ali, são padrões culturais do povo brasileiro, a alegria. Os irlandeses, que são considerados como avareces, né? Padrão cultural, conjunto de normas que regem o comportamento dos indivíduos, que determina cultura ou sociedade, né? Isso acontece quando os membros agem de forma única, né? Então, existe um padrão, né? Nós podemos determinar mais especificamente esse padrão quando nós vamos falar de um fator ideológico, como há uma luta ideológica, quando há uma luta ideológica, né? Qual que é a ideologia dos católicos? Qual que é a ideologia dos evangélicos? Então você vai perceber que ali existe um padrão, né? Todas as igrejas católicas que você for no mundo, a missa é igualzinha. Ela tem um padrão, né? As leituras vão ser a mesma, tem um momento certo para cada coisa, então ela possui um padrão. Bom, as configurações culturais, né? A qualidade específica que caracteriza uma cultura. Então, e as áreas culturais são territórios onde os indivíduos de culturas semelhantes compartilham o mesmo padrão de comportamento. Então, aqui no Brasil, né, embora haja uma grande diversidade, porque nós estudamos no começo do ano que a formação brasileira inicial permitiu essa diversidade, negros, índios e portugueses. Então, quando nós dissemos ali atrás, carnaval, festa junina, a festa junina era uma festa típica realizada em Portugal. Como que eu relaciono isso? Como que eu relaciono isso? A festa junina é uma festa que se comemora santos da Igreja Católica, São Pedro, São João e São Paulo. Quem trouxe a Igreja Católica para o Brasil como uma igreja oficial foram os portugueses. E lá em Portugal eles comemoravam no mês de junho essas festas
com doces típicos, coisa e tal, e alguns doces que acabaram vindo para o Brasil também por conta disso. Então, essa extensão territorial, ela também vai definir. Por exemplo, até mesmo dentro da nossa cidade, se a gente andar em alguns bairros, nós vamos ver algum estilo de música diferente que o outro, né? Às vezes você vai num bairro mais de periferia, o pessoal tá ouvindo um rap, tá ouvindo um funk, aí você vai num outro bairro que também é de periferia, mas as pessoas estão ouvindo ali um sertanejo. Alguém pediu para entrar aqui, vocês perceberam ou não? Não, né? Então ela vai variar de ambiente para ambiente. Por exemplo, se você for no Rio de Janeiro, talvez você não escute tanto sertanejo como você escuta aqui no estado de São Paulo. Então há uma variação por causa de território. Mas quando você entra no Brasil e vai falar de carnaval, você tem uma universalidade. Embora algumas pessoas não gostem da festa, ela ainda continua sendo uma universalidade no território brasileiro. Fato é que na época das comemorações de carnavais se param, né? Ali na terça-feira a empresa dá um ponto facultativo para que as pessoas possam festejar ali aquele momento. Subcultura. Grupos de pessoas com características próprias, comportamentos e crenças em comum. Né? Alguns grupos se definem como a oposição à cultura dominante, contra a cultura. Exemplo, os punks, os hippies e etc. Eles vão contradizer, então, ou contrapor a cultura existente, porque eles vão ter uma cultura própria, até com uma cultura subversiva, aqui a cultura dominante. Tipo de folks, mores e lei. Mores são padrão essencial para a boa convivência em sociedade. Costume pode transformar-se em leis e vice-versa. Exemplo, formas de etiqueta, patriotismo, monogamia e etc. Então, costume pode virar uma lei. Vou dar um exemplo para vocês que é universal, que existe no mundo. Né? Vamos imaginar Moisés descendo do monte com as 10 tábuas da salvação. Aí nós temos um mandamento lá que fala, não matarás. Em qualquer país do mundo que você vai, o Código Penal tem como forma de punição quem mata outra pessoa. Aqui no Brasil, artigo 121 do Código Penal descreve matar alguém, pena de 6 a 12 anos, homicídio simples, ou de 12 a 30 anos se for qualificado. Então, você tem um costume que vira uma lei. Aculturação, né? A gente explicou toda a forma de cultura, todo o processo que é para a gente entender o que é isso. Né? Aculturação é o termo utilizado para nomear o processo de fusão de duas culturas distintas, que é isso que eu disse, né? Do cara que é da Etiópia, que tem uma língua francês lá, que tem hábitos culturais distintos, né? Algumas coisas que nós fazemos aqui para eles lá é pecado. E ele vem para fundir que essa cultura diferente, né? Que a partir dessa convivência origina mudança nos padrões da cultura de ambos os grupos. Sendo assim, há uma troca recíproca de traços e elementos culturais entre ambas as partes, podendo um grupo doar mais e receber menos, e com o passar do tempo haverá fusão dessa cultura e com isso será formado uma nova cultura e uma
Uma nova sociedade e uma nova cultura. Olha só que legal. Então, print esse termo aí, porque nós vamos trabalhar ele nos formulários de vocês, tá? Beleza? Então, esse processo de culturação é a fusão, a junção de duas culturas. E uma cultura vai se transformar, vai transformar a outra, gerando então uma terceira ou uma nova cultura. E o processo de aculturação inclui o processo de sincretismo. Então, anote isso aí também. O que é o sincretismo? Em religião, seria a fusão de dois elementos culturais análogos, crenças e práticas, de culturas distintas ou não. Já em linguagem, costume consiste no uso de uma forma gramatical particular, a fim de realçar de outra ou de outras além da sua. Né? Então, que eu disse do francês, do português, então, eles têm uma forma gramatical particular, nós temos uma forma particular, então uma vai realçar a outra aí, tá? Só que quando eu mudo para um país de uma língua diferente, eu sou obrigado a aprender a língua deles, não é eles que têm que aprender a minha para se comunicar com ele. Transculturação, então consiste na troca de elementos culturais entre sociedades diferentes. E endoculturação. Então vamos lá, pessoal. Printa isso daqui, né? Aculturação, sincretismo, transculturação são termos importantes e endoculturação, né? Que é o processo permanente de aprendizagem e educação em uma cultura, quem se inicia com a assimilação de valores e experiência a partir do nascimento do indivíduo e que se completa com a morte. Esse processo é permanente desde a infância até a idade adulta de um indivíduo. Então, cada indivíduo adquire crenças, ou comportamentos e os modos de vida da sociedade que pertence. Ninguém aprende, né? Todavia, toda a cultura, mas está condicionada a certos aspectos particulares da transmissão de seu grupo. Então, o texto está dizendo que ninguém aprende a cultura como um todo. Nós moramos num país aqui que é gigantesco. Nós vamos aprender as características da cultura brasileira de acordo com o comportamento do grupo que nós participamos. Então, não tem como aprender a cultura toda. Nós aprendemos traços da cultura brasileira de acordo com o grupo que nós participamos. Ok? Então, era o que nós tínhamos para tratar com vocês hoje. Vamos trabalhar o formulário em cima disso, né? Quiserem rever a aula, ela vai ficar gravada, colacionada lá no YouTube, né? Eu vou subir ela para o meu YouTube, que é do Tex 40, é meu YouTube, e vou colocar ela no grupo para vocês reverem. Alguma pergunta específica? Querem colocar alguma característica que vocês conseguiram perceber em relação do seu grupo cultural, o grupo cultural onde você vive? Alice, Camila. Muito bem. Então, vou parar agora aqui para a gente poder discutir um pouquinho, vocês fazerem alguma pergunta que
acharem pertinente.